Eu convido você a abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, no capítulo 6. Esse que vamos meditar nessa noite. Isaías, capítulo 6, os 13 versos do capítulo. Eu convido você de um modo atento, reverente, mesmo assentado, mas em reverência ao Senhor, a acompanhar a leitura que farei do capítulo 6 do livro do profeta Isaías. Diz assim, pois, as Sagradas Escrituras, irmãos. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo ou palácio. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa, tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, disse ele, vai e dize a este povo, ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração desse povo, endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venha a ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu, até quando, Senhor? Ele respondeu, até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de toda assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais depois de derribados, ainda fica o toco. Assim, a santa semente é o seu toco. Oremos, irmãos. Pai querido, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor em oração, agora, após a leitura da Tua palavra, para clamarmos para que através da ação do Teu Santo Espírito, a iluminação do mesmo, o Senhor fale ao nosso coração, o Senhor me use apesar de mim mesmo, e nos conduz, ó Deus, não apenas a compreender a Tua palavra, mas a aplicá-la em nossa vida. Pai, e esse momento de culto, de ações de graças, nosso coração possa estar de fato prostrado diante do Senhor, que toda a nossa altivez, a nossa autoconfiança possa estar sendo diminuída diante de Ti, e que na dependência do Senhor, no entendimento da Tua palavra, possamos aprender mais de Ti, da Tua vontade, e assim aplicarmos o Teu querer no nosso dia a dia, para o nosso próprio bem, e para o louvor eterno do Teu santo e bendito nome. É assim que oramos em Cristo Jesus. Amém. Amém, queridos. Irmãos, nesse culto especial de ações de graças, muitas vezes nós olhamos para a nossa vida e nos perguntamos, será que temos motivos, de fato, para darmos graças? Ou será que é simplesmente o fruto de um exercício litúrgico, onde, pelo calendário, somos induzidos a nos apresentar diante do Senhor,
para em culto prestarmos a Ele ações de graças por todo o bem que temos recebido. Mas será que no nosso coração, realmente, nós temos esse sentimento de ter gratidão e encontrar os motivos reais para essa gratidão? Muito provavelmente nós temos a tendência, irmãos, de olharmos só para as situações adversas da vida. É muito mais fácil nós olharmos para os problemas. E às vezes esses problemas acabam tirando a nossa alegria em viver. Afinal de contas, são muitos problemas de fato. Vivemos num mundo caído. Consequência do pecado ainda está sobre nós, mesmo já libertos em Cristo e da condenação, a natureza pecaminosa e as consequências desse pecado ainda batem, assolam o nosso dia a dia. Nós ficamos doentes, sentimos dores, nós fracassamos, aquilo que planejamos muitas vezes não se realiza como desejamos ou queremos, perdemos entes queridos, os sonhos não se concretizam, e muitas vezes enfatizamos tanto essas questões de dores e dificuldades que elas estão sempre organizadas em uma lista hierárquica que de fato desprezamos o verdadeiro motivo da nossa gratidão. Para entendermos um pouquinho por que nós precisamos de fato louvarmos a Deus em gratidão, algumas questões essenciais talvez ainda não estejam bem respondidas dentro do nosso coração. Por exemplo, qual que é o sentido da vida? Nós nascemos de fato para sofrer? Como diz Tim Maia, né? Uns nascem para sorrir, outros nascem para chorar. E será que eu sou aquele que nasceu só para chorar? Será que não tem nenhum motivo de alegria? Qual que é o sentido? Outra questão, qual que é o propósito da minha ou da nossa existência? Seja em que circunstância ou situação for. Qual que deve ser a nossa postura diante das crises? Diante das dificuldades naturais desse mundo? Quando nada dá certo? Quem somos? E o que devemos fazer? Qual deve ser o alvo? Ou o que de fato define uma vida de sucesso? Pelo que eu devo de fato ser grato? Vejam, são tantas questões que muitas vezes nos impedem de enxergar o real motivo da nossa existência e de enxergar a verdadeira sabedoria da vida. E é por isso que então ficamos atolados e ali patinando em um sentimento de tristeza, em um sentimento de desagrado, um sentimento de fracasso, de dor, de murmuração, mesmo que aparentemente forçamos uma gratidão. Não são poucas as pessoas que encontramos por aí quando nós perguntamos ou temos a oportunidade de conversar definitivamente sobre as questões da vida. Elas falam assim, tá ruim, mas tá bom, né? Vão reclamar do quê? Essa é a vida. Tá dando tudo errado mesmo. Mas não tá dando só para mim, tá dando errado para todo mundo. E parece que essa nuvem negra e essa paisagem cinza acaba por tirar de fato a alegria do nosso coração. Irmãos, existem questões essenciais da vida que nós desprezamos. E por isso não alcançamos o verdadeiro conhecimento e a verdadeira sabedoria para aprender a viver a vida como ela precisa ser vivida. Quando nós focamos no nosso próprio eu, nos nossos próprios sonhos, ou queremos viver o céu na terra, tão somente por conta de que pensamos que merecemos tal coisa, muito rapidamente nós descobrimos que, infelizmente, isso não vai acontecer. Inúmeras são as questões que nos faz lembrar que não estamos no céu e que a vida aqui, se não for vivida pelos motivos corretos, vão nos conduzir tão somente à amargura, à dor e à desesperança.
Quando nós olhamos para o contexto de homens de Deus que foram usados para entender um pouco sobre a verdadeira sabedoria, nós encontramos talvez a maior obra-prima de teologia de todos os tempos, escrita por João Calvino, intitulada As Institutas da Religião Cristã, e ele começa essa obra com a seguinte declaração que eu tive a ousadia de fazer uma tradução livre. Ele diz assim: tudo o que precisamos saber sobre a verdade e sobre a sólida sabedoria se firma sobre 2 pontos. Ou seja, para você encontrar a verdade e uma sabedoria que te conduz a viver uma vida como tem que ser vivida, está fundamentada em 2 pontos. Que pontos são esses? O tamanho do conhecimento que você tem sobre Deus e o tamanho do conhecimento que você tem a respeito de si mesmo. Quanto maior conhecimento você tem de Deus e mais conhecimento tem a respeito da sua realidade, da sua essência, mais você estará próximo da verdade e de uma sólida sabedoria. Quanto mais desprezamos o conhecimento de Deus e talvez exaltamos o conhecimento próprio, mais estaremos sujeitos a levar das pancadas da vida e não estaremos prontos para viver nem a verdade, nem a sabedoria, para lidar com as situações que certamente virão sobre nós. Nesse sentido, Calvino nos diz que para nos conhecermos e conhecermos o mundo, precisamos antes saber o que Deus nos revelou a respeito de si mesmo. O meu conhecimento de Deus vai trazer luz para eu entender a respeito de mim mesmo. E quando eu aumento o meu conhecimento sobre Deus, e eu então entendo a minha realidade, eu passo a encontrar a verdade e uma sólida sabedoria para lidar com todas as questões da vida de um modo a glorificar a esse Deus. Nesse sentido, nós temos aqui em Isaías, no capítulo 6, a experiência vivida pelo profeta Isaías, que o levou a compreender sobre a vida, que o levou a compreender sobre o seu propósito, a sua missão, a sua postura, e o conduziu a saber sobre a verdade e a conhecer sobre a sólida sabedoria, e por isso ele passou por esses 2 pontos para chegar nesse momento aqui. O conhecimento de Deus e o conhecimento a respeito de si. Conhecer a Deus e a nós mesmos é a base para você encontrar a verdade e a sólida sabedoria, consequentemente, lidar com as situações do dia a dia, sempre com a postura correta. Quando nós estudamos ou conhecemos Deus e a nós mesmos, nós vamos entender quem Ele é e quem nós somos. E isso aqui já faz uma grande diferença. Porque quando eu estou no centro da minha vida e não Deus, muito provavelmente, toda e qualquer circunstância, até mesmo as boas, serão insuficientes para gerar gratidão no meu coração. Quando o foco está no meu próprio ventre, no meu próprio umbigo, quando eu estou no centro do universo, por não conhecer quem de fato é o Deus Criador, toda e qualquer circunstância, mesmo as melhores, serão insuficientes. Porque se eu estou no centro, eu vou querer sempre mais. E, consequentemente, não vou encontrar a verdade e nem mesmo a sólida sabedoria para desfrutar até das coisas boas da vida. Por isso, conhecer a Deus e a nós mesmos é fundamental. Saber quem Ele é e quem nós somos. Saber o que Ele faz e o que nós devemos fazer. Saber como Ele faz e como devemos agir. Todas essas questões nos conduzem ao encontrar da verdade e da sólida sabedoria para lidar com toda e qualquer circunstância da vida, na perspectiva daquele que de fato é sábio. O capítulo 6 começa nos pontuando aí a realidade de Isaías. Ele vai dizer assim, mantenha a sua Bíblia aberta como de costume.
6, verso 1, a primeira frase diz: no ano da morte do rei Uzias. Nós sabemos que a profecia de Isaías é uma profecia única, dada a um único profeta, e que viveu e que profetizou nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, todos os reis de Judá, porque Israel já tinha caído. Então nós vemos aqui um ministério longo. E o capítulo 6 vai tratar de uma experiência de Isaías, ainda no início do seu ministério. Um ministério que ainda perduraria e que passaria por grandes dificuldades, pois a mensagem que ele traria não era uma mensagem fácil. Então, o capítulo começa, então, nos pontuando a realidade dele. O rei havia morrido. O fato do rei Uzias ter morrido, praticamente 50 anos depois de estar reinando sobre Judá, apontava para dias difíceis, apontava para período de crise, para um período de insegurança, de apostasia, e o período da aplicação de um juízo que Deus estava, de certa forma, preparando a aplicar sobre o seu povo por todos os anos em que eles estavam caminhando para satisfazer os próprios desejos, sem conhecer a Deus e, consequentemente, longe da verdade e da vontade do Senhor. Um momento complicado. Em momentos assim, quando nossa segurança se foi, quando nós perdemos o referencial, o que nos aguarda é provável e possivelmente dias difíceis, o que nós devemos fazer? Como eu disse, quando nós enfatizamos, colocamos o nosso eu no centro, mesmo as coisas boas são impossibilitadas de serem recebidas com a gratidão que deveria ter sido. Porque sempre nós vamos querer mais. Agora, se a gente tem dificuldade para receber as coisas boas, quando a ênfase está em nós, o que dizer das coisas ruins? O que nós devemos de fato fazer? Como chegar ao verdadeiro e sólido conhecimento da vida? Como estar preparado para as questões adversas do dia a dia, para que possamos passar pelas situações boas e ruins, situações agradáveis e desagradáveis, com sabedoria, com uma postura correta. Como fazê-lo? Como eu disse, a experiência de Isaías serve de modelo. Por isso, vejamos o que aconteceu com ele, né? E nós vamos, através dessa experiência vivida por Isaías, tentar trabalhar com os irmãos respondendo a seguinte questão: como chegar ao entendimento, ou como chegar ao conhecimento para a vida, o entendimento da vida, para glorificarmos a Deus mesmo nas crises? O que eu preciso saber? O que eu preciso enxergar? Que tipo de conhecimento eu preciso ter para que as situações boas sejam vividas na perspectiva de que eu glorifique a Deus, e que as questões também ruins, as situações adversas, também sejam vividas de modo a glorificar a Deus? O que eu preciso saber, pastor? Vamos lá. A primeira coisa que nós observamos aqui é que essa frase inicial, que desnuda um contexto e que traz de modo implícito tudo aquele ponto negativo que eu te apresentei, a sequência começa a mostrar algumas questões importantíssimas para chegarmos ao entendimento da vida. Ele vai dizer assim: no ano da morte do rei Uzias, eu fiz o quê? Eu vi. Presta atenção aqui, que eu vou chamar a sua atenção para algumas questões. Eu vi. Depois, nós vamos observar mais à frente que o próprio Isaías estava atento ao que acontecia. O verso 4 diz que as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e ele viu o quê? Que a casa se encheu de fumaça. Depois, diante disso, o verso 5 diz que ele olha para si e diz: ai de mim.
E aí lá no final do verso 5 ele diz: e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Depois você vai observar que ele ouviu, que ele se atentou, que ele perguntou e que ele então questionou a própria ação de Deus para entender todas as coisas. Eu quero fazer essa analogia com essas posturas de Isaías para que então nós entendamos como chegar ao entendimento da vida para glorificarmos a Deus mesmo nas situações ruins. A primeira coisa que nós vimos é que ele olha para cima. Observe aí que no ano da morte do rei Uzias, eu vi quem? O Senhor. Assentado sobre onde? Um alto e sublime trono. Primeira coisa então que Isaías fez foi olhar para cima. Para chegar ao pleno entendimento da vida, irmãos, e assim passar pelas situações da vida, você precisa olhar para cima. Ver o Senhor que está assentado em alto e sublime trono. O que mais que ele viu olhando para cima? Ele viu que os serafins estavam por cima desse Senhor, clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Além disso, ele viu que a casa se encheu de fumaça. Ou seja, Isaías viu o que Deus é. E é por isso que no final do verso 5 ele diz: os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Lembra que nós falamos no texto de Calvino, que ele diz que para você chegar ao pleno conhecimento da verdade, de uma sólida sabedoria, você tem que primeiro conhecer a Deus? É o que nós vemos acontecer com Isaías. Ele olha para o Senhor, ele olha para cima. E ele então viu quem Deus de fato é. Vejamos o que ele viu aqui nesse segundo slide. Ele viu um Deus, primeiro, que é eterno. O rei Uzias morreu, mas o Senhor estava assentado num alto e sublime trono. Há um contraste aqui que aponta, enquanto que o rei terreno tem uma validade, é finito, o Deus eterno, o Deus que está assentado sobre alto e sublime trono, ele dura para sempre. Os reis podem morrer e mudar, mas o Senhor continua o mesmo. Ele viu então que Deus ele é eterno. Além disso, ele viu que o Senhor é supremo, está num alto e sublime trono. Ele viu que o Senhor é pleno em todos os sentidos, dentro da ideia de que a sua presença ou as suas vestes enchiam o templo ou o palácio. Ele viu que o Senhor é digno, por isso os anjos clamavam e o adoravam, o reverenciavam, tampando os olhos e os pés, e o serviam, batendo as asas. Ele viu que esse Deus é um Deus santíssimo, apresentado pela expressão, uma vez que não tem superlativo no hebraico, quando diz santo, santo, santo. Ele viu que é um Senhor soberano, na expressão Senhor dos exércitos. E ele viu que é um Deus glorioso, pois toda a terra está cheia da sua glória. E como diz aí o final do verso 4, a casa se encheu de fumaça, essa fumaça como símbolo da glória de Deus. Irmãos, a primeira coisa para você chegar ao pleno entendimento da vida e saber passar por todas as circunstâncias é olhar para cima, olhar para Deus. E entender que nós estamos diante de um Deus único, supremo, todo-poderoso, que reina mesmo quando o rei terreno morre. Quando nós entendermos de fato quem é o nosso Deus, quando de fato olharmos para cima e observarmos a grandeza daquele que nos criou, as experiências do nosso dia a dia serão diferentes. Como nós lemos com o presbítero Márcio, nós não falaremos mais, eu vou fazer isso, eu vou ter lucro, vou fazer aquilo,
mas diremos, se Deus quiser, não só viverei, como farei isso ou farei aquilo. Quando a minha perspectiva a respeito de Deus muda, e eu vejo, olho para cima e percebo quem de fato Deus é, a minha realidade já começa a mudar. Eu já não sou mais o centro do mundo. As coisas já não funcionam para o meu bel prazer. Mas existe um ser supremo, superior, e que estará sempre assentado no trono, independente do que eu faça, do que eu diga, de como eu vivo e de como que eu entendo as coisas. Quando não temos o entendimento da existência de um Deus soberano, que é soberano sobre os atos bons e os atos maus, dos homens bons e dos homens maus, nós não saberemos lidar com as circunstâncias e com as tragédias da vida. Mas quando olhamos para cima e entendemos que existe um Deus que reina absoluto sobre tudo e sobre todos, mesmo nas situações adversas, nós sabemos que Ele tem um propósito para todas as coisas e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado, como Jó reconheceu lá no seu livro, no capítulo 42. Até mesmo as situações mais adversas, as crises, os contextos mais tristes, serão visualizados, vivenciados, experimentados e vencidos com uma postura diferente. Não haverá mais murmuração, porque a murmuração caracteriza uma vida focada em mim mesmo. Mas haverá dependência, haverá humildade, haverá submissão, haverá obediência e haverá gratidão, porque eu sei que existe um Deus que sabe o que é melhor para mim. A primeira coisa para chegar ao entendimento da vida é olhar para cima. Segundo ponto, irmãos. Quando nós olhamos para o verso de número 5, nós vemos que além de olhar para cima, Isaías olhou para dentro de si. Veja o verso 5. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Lembre-se da primeira questão lá de Calvino. Para você alcançar a verdade e uma sólida sabedoria, você precisa conhecer a Deus e conhecer a si mesmo. Quando Isaías olha para cima, ele entende que está debaixo de um Deus todo-poderoso, soberano. Isso muda a sua perspectiva. Isso conduz a olhar para dentro de si, não com os olhos da soberba, da altivez e do egoísmo, mas agora com o olhar que está gabaritado com a existência de um ser supremo a ele. E aí não há outra reação senão olhar para si e ver a sua realidade pecaminosa, a sua pequenez, a sua incapacidade, a sua impotência, a sua dependência, a sua necessidade desse Deus que está no alto e sublime trono. E é por isso que quando ele olha para dentro de si, tendo o conhecimento que ele já teve a respeito de Deus, Isaías olha para dentro de si e vê, primeiro, alguém condenável. Ai de mim. Ele olha para si e vê alguém perdido, pois ele diz, estou perdido. Ele olha para si e vê alguém impuro, quando diz, sou homem de lábios impuros. Ele olha para si e se vê como todos os outros, pois habito no meio de um povo de impuros lábios. E dessa forma ele vê que alguém passível de morte, porque ele diz, meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos,
o Deus que julga. O Senhor dos Exércitos é aquele que guerreia, é aquele que aplica a justiça. Irmãos, quando nós olhamos para dentro de nós, com o parâmetro daquilo que já olhamos para cima, não existe outra realidade a reconhecer senão de que mesmo as coisas ruins que porventura nos aconteça, ainda assim é graça de Deus, porque o que nós merecemos é coisa muito pior. Como já disse em outros momentos, se Deus resolvesse acertar de fato as contas, como Ele chama a atenção do povo aqui em Isaías capítulo 1, e arrazoar conosco a nossa dívida, estaríamos de fato perdidos. O que temos a oferecer ao Senhor? Nada. Senão o reconhecimento que precisamos dele, pois somos condenados, perdidos, impuros, iguais, farinha do mesmo saco e passivo de disciplina. Somente então, quando reconhecemos quem somos e o que merecemos, mudamos a nossa perspectiva da vida. Existe uma situação que ficou conhecida talvez pela boca do R.C. Sproul, que uma vez perguntaram para ele se Deus é bom, porque tanta coisa ruim acontece com gente justa. E ele respondeu, isso só aconteceu uma vez. Algo ruim acontecendo com o justo, só aconteceu uma vez. Sobre Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Porque as coisas ruins que acontecem sobre nós, é o natural. Pois não somos justos por nós mesmos. Fomos justificados, é verdade. Mas não somos justos. As coisas ruins que acontecem sobre nós, ainda é graça de Deus. Porque merecíamos algo pior. Somos injustos, irmãos. Pecamos a toda hora, a todo instante, por pensamento, palavras e ações. Desprezamos a santidade daquele que é santo, santo, santo. Desprezamos o fato de que Ele é soberano. Buscamos o nosso próprio bel prazer. Não conseguimos perdoar o nosso igual, mesmo já tendo recebido o grande perdão de Deus. Quem de fato somos? Se nós olharmos para dentro de nós, e se nós olharmos para cima, só com esses 2 pontos, nós certamente receberemos muito mais verdade e sabedoria para lidarmos com as questões da vida, de modo a glorificar a Deus, mesmo quando o rei morreu, mesmo na crise. Mas nós podemos observar mais alguns pontos. Terceiro ponto que eu quero chamar a sua atenção é que no versos 6 e 7, Isaías começa a olhar para aquilo que Deus faz. Ele ouve. Então diz assim, verso 6. Então um dos serafins voou para onde? Voou para mim. Ele está vendo isso, tá? Então ele está vendo aquilo que Deus faz. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva. Uma brasa viva que era do próprio serafim? Não. Que ele tirara da onde? Do altar. Quem que está no altar? Deus. Uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Além de olhar para cima para ver quem Deus é, olhar para dentro de si e ver quem você é, nós vemos que Isaías olhou para aquilo que Deus fez. E Isaías viu o poder de Deus. Uma brasa viva tirada do altar, ou seja, vindo de Deus, foi a fonte da sua salvação. Isaías viu um anjo voando para ele,
E esse anjo era da parte de Deus. Isaías viu uma brasa viva tirada do altar. E isso da parte de Deus. Isaías viu a sua boca ser tocada pela brasa. E isto da parte de Deus. Isaías viu a sua iniquidade sendo tirada. E isso é a ação de Deus. E Isaías viu o seu pecado sendo perdoado. E isso também é a ação de Deus. Quando nós olhamos para cima, vemos quem Deus é. Olhamos para dentro, vemos quem somos. Olhamos ao redor e observamos o que Deus fez por nós. Não existe outra coisa a fazer, irmãos, senão viver essa vida na total dependência e ingratidão a esse Deus que, apesar de nós mesmos, vem em nosso resgate. O último ponto, a partir do verso 8, nós vemos que além de olhar para cima, olhar para dentro, olhar ao redor, Isaías olha para o que Deus quer. Ele olha para longe. Veja o verso 8. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e disse a esse povo: ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torne insensível o coração desse povo, endurece-lhe os ouvidos, fecha-lhes os olhos, para que não venham a ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, entender com o coração, e se converte e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes. Olha só, uma imagem futura terrível. Até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, a terra seja de toda assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª dela, tornará a ser destruída, como o terebinto, como o carvalho, dos quais depois de derribados, ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. Nós vemos aqui nessa última imagem apresentada no capítulo 6, que Isaías agora começa a olhar para frente, para aquilo que vai acontecer, para longe, para olhar para aquilo que Deus quer. Isaías ouviu e respondeu à fala de Deus. Isaías ouviu a estratégia de Deus e ouviu sobre a sua vontade. Eis que Isaías se prontificou a glorificar, mesmo sem aparente sucesso na missão. Ele sabia que só ia ter mais e mais desamparo. Que a terra estaria desamparada, desolada, que Deus aplicaria um juízo. Essa é a visão que Isaías tem da vontade de Deus para o futuro. Somente dificuldades. Mas mesmo assim, ele se prontifica a servir ao Senhor. Por quê? Ele recebeu agora um entendimento que infelizmente essas pessoas não teriam. Elas não veriam com os olhos, não ouviriam com os ouvidos, não entenderiam com o coração para se converter. Isaías chega ao entendimento primeiro porque ele olha para cima, sabe quem Deus é. Olha para dentro, sabe quem ele é. Olha para o redor, vê o que Deus fez por ele. E agora olha para a missão e entende que Deus tem os seus propósitos em todos os contextos. Ele ouviu o chamado. Ele se entregou a servir. Ele recebeu uma missão e não era uma missão fácil. Ele buscou conhecer a vontade e o propósito de Deus. E ele aceitou a estratégia e os resultados que Deus estava propondo. Ele teve uma visão do futuro. E estava disposto a servir a esse Deus, mesmo ciente que essa visão do futuro não previa coisas boas. A única parte boa que foi prevista nessa visão é a última frase, que diz que o toco era semente, que ficaria só uma pequenésima parte, da onde Deus restauraria todo o seu propósito sobre o seu povo. Não era uma visão
que enchia os olhos, mas era a visão que Deus estava dando. Pelo entendimento que ele tinha agora a respeito de quem Deus é, pelo entendimento que ele tinha a respeito de quem ele era, pelo entendimento que ele tinha daquilo que Deus fez por ele, ele está disposto a servir ao Senhor, olhando para frente, independente das circunstâncias. Eu não sei o que está reservado para mim, irmãos. Também não sei o que está reservado para você. A palavra nos assegura que dias difíceis virão, essa é a verdade. Mas mesmo que os dias difíceis venham, se o meu entendimento sobre quem Deus é, se o meu entendimento sobre quem eu sou, se o meu entendimento a respeito daquilo que Deus fez por mim, e de um propósito eterno do Senhor, isso me conduzirá a entender sobre a vida e a glorificar a Deus, mesmo nas crises. Concluindo, a base da verdade e da sabedoria sólida está na busca pelo conhecimento pleno, revelado por Deus, e no autoconhecimento a respeito de nós. Isaías serve de modelo para que nós busquemos o conhecimento para a vida. Olhando para cima, olhando para dentro, olhando para o redor e olhando para longe. Nós podemos reconhecer quem Deus é, o que Ele faz, fez e fará, o que Ele deseja de nós e, consequentemente, entenderemos o que devemos fazer, como fazer, quando fazer e por que fazer. Somente depois desse processo entenderemos o verdadeiro sentido da vida e compreenderemos o nosso propósito e finalidade. Usando os meios corretos, seremos gratos e cumpriremos o nosso propósito, que, como sabemos, é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Conforme diz o Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 1. Portanto, irmãos, não olhe as circunstâncias, mesmo que o rei tenha morrido, mas olhe para a essência. O Senhor está e continuará por toda a eternidade assentado no trono. Por isso, olhe para cima, olhe para dentro, olhe para aquilo que Deus fez, faz e fará. E olhe para aquilo que Ele quer que você faça, para que você entenda a respeito da vida e que, apesar das circunstâncias, seja grato e, consequentemente, cumpra com o seu propósito, que é glorificar a Ele e gozá-lo para sempre. Que Deus assim nos abençoe. Amém.